Io vi invito a leggere prima lettera che scrisse Paolo ai Corinzi, seconda. Convido-os a ler a segunda carta aos Coríntios, Capitolo 13. capítulo 13. Seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 13. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Il versetto 5. Versículo 5. Esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede. Provate voi stessi. Non riconoscete voi medesimi che Gesù Cristo è in voi, a meno che proprio siate riprovati. Ma io spero che riconoscerete che noi non siamo mai riprovati. Amen. Chiudito gli occhi, preghiamo. Padre, nel nome di Gesù Cristo, adesso noi cominciamo a parlare della tua parola, Signore. E sappiamo, Signore, che davanti a tante testimonianze della tua mano, della tua presenza, potevamo già andare a casa, Signore, perché tu sei un Dio presente. Ma adesso, Signore, che vogliamo, Signore, sederci attorno alla tua parola per capire, per comprendere, per arrivare a quello che tu vuoi da noi, Signore. Ti chiedo aiuto, grazia, sapienza, conoscenza, rivelazione, per cui possiamo, Signore, veramente comprendere in profondità la tua parola, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Amen, Signore. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, Prezados irmãos e irmãs, io sono una persona che mi piace tanto pensare sulla vita, eu sou uma pessoa que gosto muito de pensar sobre a vida, perché per me la vita è una cosa bellissima, porque para mim a vida é uma coisa belíssima, ma è pure una cosa durissima. mas também uma coisa dura. E mentre noi facciamo strada nella vita, Enquanto nós caminhamos pela vida, cominciamo a scoprire che mentre gli anni passano, começamos a descobrir que enquanto os anos passam, cominciamo a capire che la vita è più dura di quello che sappiamo. começamos a entender que a vida é mais dura do que sabemos. Ma nonostante a tutto ciò, Mas embora tudo isso aconteça, la vita è un dono grazioso di Dio. a vida é um presente de Deus. Amen. Amém, irmãos? Prova di questo è che tu non vuoi morire, vero o no? Prova disso é que nós não queremos morrer. La vita è un dono di Dio. A vida é um presente de Deus. E come un dono di Dio, la vita non può essere mai sprecata. E como um dom de Deus, a vida não pode ser desperdiçada. Dio ci ha dato la vita Deus nos deu a vida e vuole che noi la viviamo in un modo giusto e corretto e buono. e quer que nós vivamos de uma forma justa, correta e boa. Perciò noi siamo responsabili Por isso nós temos a responsabilidade di come viviamo la nostra de vita. como vivemos a nossa vida. Amen, fratelli. Amém, irmãos? Arriva il giorno Chega um dia che noi dobbiamo rendere conto a Dio della nostra que vita. nós prestaremos contas a Deus da nossa vida. Ma mentre siamo qua in vita, Mas enquanto estamos aqui vivos, siamo responsabili per la nostra vita. somos responsáveis pela nossa vida. Come gestiamo la nostra vita? Como organizamos a nossa vida? Questa è la nostra responsabilità. Essa é a nossa responsabilidade. Potete capire quello che intendo? Pode entender, irmãos? In questo senso ogni tanto dobbiamo fermarci Nesse sentido, devemos de vez em quando parar e fare una valutazione della nostra vita. e avaliar a nossa vida, como anda a nossa vida. Non lo so se tu ti sei reso conto di questa cosa. Não sei se você já prestou atenção nisso. A volte succede delle cose nella nostra vita, Às vezes acontecem coisas na nossa vida, siano dei problemi, alguns problemas, situazioni difficili, temos situações difíceis che alla fine ci porta a questo tipo di valutazione. que nos leva a pensar nesse tipo de avaliação. Amen. A volte Dio permette le cose nella nostra vita Às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam em nossa vida perché possiamo fermarci e valutare la nostra vita. para que nós possamos parar por um momento e avaliar a nossa vida. Perché di un altro modo noi non lo faremo mai. Que de outra forma nós não faremos isso. E oggi io voglio condividere con voi questa parola.
E hoje eu quero dividir com vocês essa palavra. Perché Paolo scrisse ai Corinzi così, Porque Paulo escreveu aos Coríntios dessa forma: dicendo così: esaminati a voi stessi, examinem-se a vós mesmos. provate a voi stessi. Provem a vós mesmos. Ossia, Paolo sta dicendo che noi dobbiamo Ou seja, Paulo está dizendo que nós devemos esaminare e provare la nostra propria vita. nos examinar e verificar a nossa própria vida. Noi siamo bravi a esaminare la vita degli altri. Nós somos rápidos em examinar a vida dos outros. È vero o no? Noi siamo veloci a provare a esaminare la vita dei vicini. Nós somos rápidos em examinar a vida dos nossos vizinhos. E non vogliamo che gli altri esaminino la nostra E vita. não queremos que eles examinem a nossa vida. E va bene così, E vai bem assim. perché Dio vuole che noi Porque Deus quer que nós... facciamo una valutazione dalla nostra vita. Porque Deus quer que nós façamos uma avaliação da nossa própria vida. Tu devi valutare la tua propria vita. Nós devemos avaliar a nossa vida. Amen, fratelli. Amém, irmãos? E oggi io voglio lasciarvi almeno 3 cose, E hoje eu quero deixar a vocês pelo menos 3 coisas. 3 verità per cui dobbiamo valutare la nostra vita. 3 verdades para que nós possamos avaliar a nossa vida. E io penso che ci sono tante cose da valutare, Eu penso que há tantas coisas para avaliar. ma vorrei lasciarvi soltanto 3. Mas eu quero deixar apenas 3. Secondo quello che ho capito, Segundo aquilo que eu entendo, sarebbe i 3 essenziali per una valutazione. serão 3 coisas essenciais para a nossa avaliação. Amen. Amém, irmãos? E la prima cosa che vi lascio stasera E a primeira coisa que eu vos deixo essa noite è che nella nostra vita é que na nossa vida dobbiamo valutare il nostro amore. devemos avaliar o nosso amor. Amen. Amém, irmãos? Piuttosto noi cristiani Principalmente nós cristãos, dobbiamo ricordare che l'amore è la nostra forza, devemos recordar que o amor é a nossa força. perché Dio è amore. Porque Deus é amor. Amen, fratelli. Dio è un Dio che ama Deus é um Deus que ama. e è un Dio che vuole essere amato. E é um Deus que quer ser amado. Ad esempio, la Bibbia dice Por exemplo, a Bíblia diz, in Deuteronomio capitolo 6, em Deuteronômio capítulo 6, dal versetto 5 al versetto 9, do versículo 5 ao 9, che Dio dice che noi dobbiamo amarlo que diz que Deus, que nós devemos amar a Deus con tutto il nostro cuore, com todo o nosso coração, con tutte le nostre com anime toda a nossa alma, e con tutte le nostre forze. com toda a nossa força. Badate che Dio vuole essere amato. Veja que Deus quer ser amado. Quindi il grande comandamento Então, o grande mandamento è l'amore. é o amor. E noi dobbiamo valutare la nostra E vita nós devemos avaliar a nossa vida se noi veramente siamo ancora persone che amano. se nós verdadeiramente somos pessoas que amam. Perché il problema della vita, fratelli e sorelle, Porque o problema da vida, irmãos, nella nostra convivenza con le persone, na nossa convivência diária, è che davanti ai problemi, é que diante dos problemas, dalla difficoltà di rapporti, da dificuldade dos relacionamentos, noi cerchiamo di chiudere le finestre. nós preferimos fechar as portas, É vero ou as não? janelas. Cerchiamo di stare alla larga. Preferimos ficar ao lado, distantes. Cerchiamo di stare sempre staccati. Devemos ficar parados. Ma la Bibbia dice che noi siamo chiamati Mas a Bíblia diz que nós somos chamados per vivere l'amore. para viver o amor. Ad esempio, le persone dicono così: no, ma pastore, io amo Dio. Por exemplo, as pessoas dizem, eu amo a Deus. Ma io ti dico una cosa: Mas eu lhe digo uma coisa. quante volte al giorno, Quantas vezes ao dia, vi domando, quante volte al giorno pergunto a vocês, quantas vezes ao dia tu hai dei pensieri você tem pensamentos amorosi su Dio? amorosos sobre Deus? Perché io mi ricordo quando ho cominciato a fidanzarmi con la Kezia, Porque eu me recordo de quando eu comecei a namorar com a Késia, che io la pensavo ogni giorno. que eu pensava nela todos os dias. Ero talmente innamorato Era completamente enamorado. che pensavo a lei ogni giorno. Pensava nela todos os dias. Era quell'idea fissa nella testa. Aquela ideia fixa na cabeça. Potete capire, no? Pode entender, irmãos? Quindi più o meno voglio paragonare questo. Então, mais ou menos uma comparação que faço. Ossia che noi diciamo che amiamo il Signore, Ou seja, nós podemos dizer que amamos a Deus, ma tu devi fare una valutazione: quanti pensieri amorosi su Dio tu hai nella tua testa? nós devemos fazer uma avaliação. Quantos pensamentos amorosos sobre Deus nós temos na nossa cabeça? Quante volte al giorno tu pensi amorosamente in Gesù? Quantas vezes por dia nós pensamos amorosamente em Deus? La maggior parte di noi A maior parte de nós ci abituiamo con Cristo. nos habituamos com Cristo. Cristo per noi è una cosa normale Cristo para nós se tornou uma coisa normal. e questo è un problema, E esse é um problema. perché Dio non può essere
Porque Deus não pode ser una cosa scolorata nel nostro cuore. uma coisa sem cor em nosso coração. Amen, fratelli. Quindi valuti il tuo amore. Então, avalie o seu amor. Io vi do un esempio di questa cosa. Eu lhe dou um exemplo dessa coisa. C'è stata una storia raccontata della Bibbia Há uma história que se conta na Bíblia che Gesù va a visitare due sorelle, que Jesus vai visitar duas irmãs, Marta e Maria. Marta e Maria. E sapete la storia? E vocês sabem a história. Marta era lì impegnata per fare le cose domestiche Marta estava ali ocupada fazendo as coisas domésticas e Maria si sedeva ai piedi di Gesù ad ascoltarlo. e Maria estava sentada aos pés de Jesus para escutá-lo. Arriva un punto che Marta si arrabbia Chega um ponto que Marta fica brava e va a Gesù e dice: e vai a Jesus e diz: Signore, dice alla mia sorella che mi dia una mano. Senhor, diga à minha irmã que me dê uma mão, que me ajude. E forse pensiamo che Gesù era politicamente corretto, no? E talvez possamos pensar que Jesus estava politicamente correto. Ma sa cosa fa Gesù? Mas sabe o que faz Jesus? La Bibbia dice che Gesù dice così: A Bíblia diz que Jesus diz assim: Marta, Marta, tu sei impegnata con tante cose, você está ocupada com tantas coisas, ma una cosa sola è necessaria. mas apenas uma coisa é necessária. E Maria E Maria ha scelto la parte buona. escolheu a melhor parte. E qual è stata la parte di Maria? E qual era a parte de Maria? Sfruttare della compagnia e dell'amore di Cristo. Desfrutar da companhia, da presença e do amor de Cristo. Potete capire, fratelli? Pode entender, irmãos? Quindi dobbiamo valutare Então, devemos avaliar come è la nostra vita. como está a nossa vida. Parlando di amore, Falando de amor, dobbiamo valutare se noi abbiamo amore verso il prossimo. devemos avaliar se temos amor com o próximo. Ad esempio, la Bibbia dice che noi dobbiamo amare a Dio A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus e al prossimo come a noi stessi. e ao próximo como nós mesmos. Ossia, Dio ha scelto, Ou seja, Deus escolheu, fate attenzione, preste atenção, Dio ha scelto Deus escolheu di essere amato de ser amado nel tuo prossimo. no seu próximo. Amen. Quando tu ama il tuo fratello, Quando você ama o seu irmão, tu stai amando il proprio Dio. você está amando o próprio Deus. Amen. A volte le persone dicono così: Pastore, come faccio per amare a Dio? Às vezes as pessoas perguntam: Pastor, como eu devo fazer para amar a Deus? Cerchi di amare il tuo prossimo. Procure amar o seu próximo. Perché quando tu ama il tuo prossimo, Porque quando você ama o seu próximo, tu stai amando a Dio. você estará amando a Deus. Prima lettera di Giovanni, Primeira letra de João, nel capitolo 4, capítulo 4. Giovanni parla sull'amore al prossimo. João fala do amor ao próximo. E lui dice così: noi non possiamo dire E ele diz assim: nós não podemos dizer che abbiamo amore per il prossimo, que temos amor pelo próximo, scusa, se abbiamo amore per Dio se temos amor por Deus e non amiamo il nostro fratello. e não amamos o nosso irmão. Ci diventiamo bugiardi. Falamos uma mentira. Amen, fratelli. Quindi la valutazione della vita Então a avaliação da vida, che voglio fare, prima valutazione oggi con te, a primeira avaliação que eu quero fazer com você, fai una valutazione del tuo amore. faz uma avaliação do seu amor. Quanti pensieri tu hai per Dio durante il giorno? Quantos pensamentos nós temos sobre Deus durante o dia? Quanto tu sei disponibile Quanto você está disponível per dare soccorso al tuo fratello para socorrer o seu irmão quando lui ha bisogno? quando ele tem necessidade? Ciò vuol dire amare. Isso quer dizer amor. Amen, fratelli. Amém? A volte noi pensiamo Às vezes nós pensamos che amore que amor è un brivido qua nelle spalle. é um arrepio aqui na espinha. No, non è vero. Não é verdade. Amore Amor è una decisione che prendiamo. é uma decisão que temos. Amen, fratelli. Perciò la persona dice così: Por isso as pessoas dizem assim: Pastore, io non riesco a amare. Pastor, eu não consigo amar. Non ce la puoi fare, tu riesci a amare. Não, você pode fazer, você consegue amar. Amen. Amém, irmãos? Potete capire? Puoi Questa è la entender? valutazione. Essa é a avaliação. Ma voglio lasciarvi una seconda valutazione stasera. Mas ainda quero deixar uma segunda avaliação para vocês essa noite. Esaminate a voi stessi, dice la parola. Examine-se a vós mesmos. diz a Siete palavra. con me, sì o no? Estão comigo, irmãos? Sì o no? Dobbiamo valutare, dopo il nostro amore, Devemos avaliar depois do nosso amor, valutare la nostra fede. avaliar a nossa fé. Amen. Amém, irmãos? Perché, pastore? Por quê, pastor? Perché la Bibbia dice che senza fede è impossibile gradire a Dio. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. È nella lettera agli Ebrei, capitolo 11. É na carta de Hebreus, capítulo 11. Ossia, la vita nostra succede nell'ambito della fede. Ou seja, a nossa vida acontece no ambiente da fé. Perché, pastore? Por quê, pastor? Perché la fede, fratelli, è il calibro per cui Dio guarda se siamo vicini a Lui o no.
Porque a fé é o termômetro que Deus usa para nós saber se nós estamos próximos dele ou não. Quando arriva la tempesta, Quando chega a tempestade, la difficoltà, a dificuldade, la nostra fede deve venire fuori. a nossa fé deve se expor. È perciò che dobbiamo valutare la nostra fede. E é por isso que nós devemos avaliar a nossa fé. Io vi lascio almeno 3 cose. Eu lhe deixo pelo menos 3 coisas. La tua fede è valutata A sua fé é avaliada quando tu hai pace quando você tem paz in mezzo alle tempeste. em meio à tempestade. Quando arriva una difficoltà nella tua vita, Quando chega uma dificuldade nas vossas vidas, tu ti metti in ansia você fica ansioso o tu hai la pace? ou você tem paz? Se tu hai una pace Se você tem paz in mezzo a quella difficoltà, em meio àquela dificuldade, questo è un indicativo di che tu hai fede. esta é uma indicação de que você tem fé. Ma se arriva la tempesta, Mas se chega a tempestade, la difficoltà, a dificuldade, il tuo cuore subito si sgomenta, si va in desespero, e o seu coração rapidamente fica em desespero. deve valutare se tu hai ancora fede nel cuore. Deve avaliar se você tem fé no seu coração. Perché la Bibbia dice che la pace, Porque a Bíblia diz que a paz il shalom di Dio, de Deus è una pace diversa del mondo. é uma paz diferente daquela do Gesù mundo. ha detto: Jesus disse: lascio la mia pace, deixo a minha paz, non la pace del mondo, não a paz do mundo. perché la pace del mondo Porque a paz do mundo è mancanza di guerra, é falta da guerra, ma la pace di Dio mas a paz de Deus è serenità in mezzo alla guerra. é serenidade no meio da guerra. Amen, frate. Puoi dire gloria a Dio per Pode questo? dizer glória a Deus, irmãos. Un'altra cosa che tu puoi valutare la tua fede Uma outra coisa que você pode avaliar a sua fé è se per caso tu sei sicuro é se você tem certeza quando le tue cose si scappano dalle tue mani. quando as coisas que acontecem com você escapam das suas mãos. Noi vogliamo avere controllo della nostra vita, è vero o no? Queremos ter controle da nossa vida. Ma ogni tanto Dio fa la nostra vita scappare dalla mano. Mas tantas vezes Deus faz a nossa vida escapar das nossas mãos. Viene una malattia, Vem uma doença, viene un problema finanziario, vem um problema financeiro, viene qualcosa che ti mette in difficoltà. vem algum problema que te coloca em dificuldade. In quel momento lì Naquele momento ali, sarà valutata la tua fede. será avaliada a sua fé. In quel momento lì Naquele momento, voglio sapere se tu sei sicuro che Gesù è con te. quero saber se você tem certeza que Jesus está com você. Amen, fratelli. Amém, irmão? Vi ricordate Gesù nella barca? Lembre-se de Jesus no barco. Gesù dormiva in una barca, Ele dormia no barco è venuta una tempesta e ha colpito la barca. e veio uma tempestade e atingiu aquele barco. I discepoli erano lì, E os discípulos que estavam ali hanno cominciato a avere desespero, ansia, começaram a ficar desesperados, ansiosos e vanno a te Gesù e vão até Jesus e dicono così: Mestre, non ti rendi conto che stiamo per affondare? e dizem a ele: Mestre, não percebe que nós estamos para afundar? Gesù si alza, Jesus se levanta, accalma la tempesta calma a tempestade e tutto fica tranquillo, tutto resta e tranquillo. tudo permanece tranquilo. Amen. Sa cosa dice Gesù a loro? Sabe o que Jesus disse a eles? Perché siete uomini di piccola fede. Por que vocês são homens de pequena fé? Tu dici: ma pastore, c'era la tempesta, Mas pastor, havia uma tempestade, ma Gesù era nella barca. mas Jesus estava com eles no barco. Ah, tu dici così: pastore, ma Gesù dormiva. Mas pastor, Jesus estava dormindo. Non interessa, era Gesù. Não interessa, sempre será Jesus. Amém. Posso dirti una cosa stasera? Posso dizer uma coisa essa noite, irmãos? Non importa se sembra che Gesù dormi nella tua barca. Não importa se parece que Jesus está dormindo no seu barco. Ciò che importa è che Lui è nella tua barca. Aquilo que importa é que Ele está no seu barco. E quello deve darti sicurezza. É isso que te dá certeza. Valuti la tua vita Avalie sua vida per la tua fede. pela sua fé. Se tu hai una fede Se vera. você tem uma fé verdadeira. Siete con me, sì o no? Estão comigo, irmãos? Per valutare la tua fede, Para avaliar a sua fé, vi dico ancora una cosa. lhe digo outra coisa. Come posso sapere se continuo ad essere un uomo o una donna di fede? Como posso saber se eu sou um homem ou uma mulher de fé? Tu devi valutare la tua fede. Você deve avaliar a sua fé. Guardami un attimo. Olhe para mim um minuto. Per la disposizione Pela disposição di seguire a Cristo de estar seguindo a Cristo, basato sulle sue promesse. baseado nas suas promessas. Vi ricordate di Abramo? Recordam-se de Abraão? Quando Dio chiamò Abramo, Quando Deus o chamou, Dio ha detto a Abramo così: esci dalla tua terra, Deus disse a Abraão: deixe a sua terra, in mezzo dei tuoi parenti, saia do meio dos seus parentes e va verso una terra e vá em direção a uma terra che ti farò vedere. que eu te farei ver.
Non gli ha dato un GPS, não lhe deu um endereço, non gli ha dato una mappa, não lhe deu um mapa. gli ha detto esci e va. Apenas disse, saia e vá. E la Bibbia dice che la fede di Abramo E a Bíblia diz que a fé de Abraão è stata talmente grande foi tão grande che lui prende la sua famiglia que ele pegou a sua família e va in partenza. e parte imediatamente. Verso cosa? Verso para o quê? Non lo sapeva. Não sabia para onde ia. Stava camminando Estava caminhando perché seguiva la promessa di Dio. porque estava seguindo a promessa de Vuoi Deus. valutare la tua fede Vocês podem avaliar a sua fé facendo lo stesso. fazendo a mesma coisa. Se tu sei ancora nella strada con Se Cristo. você está num caminho com Cristo. Pastore, ascolto che Gesù torna da qualche anni. Pastor, eu escuto que Jesus voltará em algum tempo. È da qualche anno che sento questa storia del suo ritorno. Há tanto tempo escuto a sua história do seu retorno. Penso che lui ha smesso di pensare in venire. Penso que ele parou de pensar em vir. Ma io ti dico una cosa. Mas eu lhe digo uma coisa. Coloro che credono in Cristo Para aqueles que creem em Cristo, continuano a camminare verso le promesse. continuam a caminhar em direção às suas Amen, promessas. fratelli. Amém, irmãos. Quindi dobbiamo valutare la nostra vita, Então devemos avaliar nossa vida, valutando la nostra fede. avaliando a nossa fé. Tu puoi dire gloria a Dio per questo? Podem dizer glória a Deus? Tu continui a credere? Você continua a crer? Tu confidi in Gesù ancora? Você confia em Jesus ainda? Sa cosa vuol dire fede? Sabe o que eu quero dizer com fé? È quello che dice là in Matteo 28:20. É aquilo que diz em Mateus 28, 20. Io sarò con voi Eu estarei com vocês tutti i giorni. todos os dias. Amen. Amém, irmãos? Sai cosa vuol dire? Sabe o que eu quero dizer com isso? Gesù non è con te ogni tanto. Jesus não está com você de vez em quando. Gesù è con te ogni giorno. Jesus está com você todos os dias. Quando tu vai al lavoro, Quando você vai ao trabalho, quando tu torni dal quando lavoro, você volta do trabalho, quando tu ti sediti a lavorare, quando você senta para trabalhar, quando tu sei lì impegnato con le tue cose, quando você está ocupado com todas as coisas, lui è lì con te. ele está com você. Quando arriva la cattiva notizia, Quando chega a notícia ruim, lui è lì con ele te. está com você ali. Quando tu piangi, Quando você chora, lui è lì con ele te. está ali com você. Quando tu sei gioioso per le vittorie, Quando você está feliz com a vitória, lui è lì con ele te. está com você ali. Io non vi lascerò, io non vi abbandonerò. Eu não te deixarei, eu não te abandonarei. La domanda è, tu continui a credere questa cosa? A pergunta é, você continua acreditando nessas coisas? Vi lascio una terza valutazione. E eu lhe deixo uma terceira avaliação. E qua io concludo questa E aqui eu meditazione. concluo a mensagem. Tu devi valutare il tuo sacrificio. Você deve avaliar o seu sacrifício. Amen. Amém, irmãos? Siete commessi o no? Estão comigo, irmãos? Dà un gloria a Dio io. Dá glória a Deus. Alleluia. Valuti il tuo sacrificio. Avalie o seu sacrifício. Il sacrificio, fratelli, O sacrifício, irmãos, è un misuratore di Dio. é uma mensuração que Deus faz. Perché il vero sacrificio Porque o verdadeiro sacrifício deve uscire dal cuore. deve sair do seu coração. Amen. La domanda è, A pergunta é: quanto sono disponibili? estamos disponíveis? Quanto sono disponibili Quantos são disponíveis a sacrificarsi? a sacrificar-se? Tu dici così, pastore, ma Gesù è già stato sacrificato. Mas, pastor, eu quero lhe dizer que Jesus já foi sacrificado. Non serve che io faccia niente. Não serve, não precisa fazer mais nada. Il sacrificio che facciamo O sacrifício que fazemos è un riconoscimento della sua misericordia su di noi. é um reconhecimento da sua misericórdia para conosco. Sai perché io devo sacrificarmi per il mio prossimo? Sabe por que eu devo sacrificar-me pelo meu próximo? Come un atto di ringraziamento a Dio perché Lui si è sacrificato per me. Como um ato de agradecimento a Deus, porque Ele se sacrificou por mim. La domanda è, A pergunta é: quante volte quantas vezes ti sei negato a te stesso? você se negou a si mesmo? Quante volte Quantas vezes tu hai detto no você disse não a te stesso a você mesmo a causa di una persona? por causa de uma pessoa? La domanda di Cristo per noi, per questa valutazione è, A pergunta de Cristo para nós, para fazer essa avaliação é: quante volte tu hai preso la tua croce quantas vezes você pegou a sua cruz e l'ha portata avanti? e caminhou adiante? Io vi dico una cosa, fratelli. Eu lhe digo uma coisa, irmãos. Quando Gesù ha preso la via dolorosa Quando Jesus pegou a via dolorosa a Gerusalemme, em Jerusalém, la Bibbia racconta che all'improvviso a Bíblia conta que de repente arriva un ragazzo lì, chega um rapaz, un ragazzo chiamato Sirineo. um rapaz chamado Sirineu. I soldati romani Os soldados romanos lo chiamano o chamam per aiutare Cristo a portare la croce. para que ele ajudasse a Jesus a levar a cruz.
Fate attenzione. Preste atenção. In quella via dolorosa, Naquela via dolorosa, come vediamo nel filmato, como vemos nos filmes, non c'era soltanto Gesù con la croce. não tinha apenas Jesus com a cruz. C'erano 3 prigionieri che portavano le sue croci. Eram 3 criminosos que caminhavam com a cruz. Gesù era uno di quelli là, Jesus era um tenuto come un deles, criminoso. avaliado como um criminoso. Ma la Bibbia dice che nel momento che Gesù camminava, Gesù non sopporta la croce e crolla, Mas cade. a Bíblia diz que Jesus, não suportando o peso da cruz, caiu. E chiamano allora questo ragazzo E chamam então esse rapaz, Sirineu, e lo chiamano per dare una mano. e o chamam para ajudar a Jesus. E lui porta la croce di E Cristo ele per un... carrega a cruz para Jesus. Sa cosa io imparo? Sabe o que eu aprendo com isso? Gesù ogni tanto Jesus, todas as vezes, vuole che noi mettiamo sulle nostre spalle. quer que nós coloquemos uma cruz sobre nossos ombros. Lui vuole che noi prendiamo la sua croce ogni tanto. Ele quer que nós peguemos a sua cruz. Noi abbiamo la nostra. Nós temos a nossa. E ci sono delle cose che succedono nella nostra vita E há coisas que acontecem em nossas vidas. che noi domandiamo così: Signore, ma cosa c'entro io? Mas que perguntamos a Jesus, o que eu fiz? Era la domanda di Cirineo. Era a pergunta de Sirineu. Lui passava lì perché andava a Gerusalemme Ele estava caminhando ali para ir a Jerusalém. e li hanno preso per portare la croce. E o pegaram para levar a cruz. Magari la domanda del Cirineo era questa: ma cosa c'entro io con questo qua? Talvez Sirineu tenha dito, o que eu tenho a ver com isso? Ma io ti dico che imparo una lezione importante qua. Mas aqui eu aprendo uma lição importante. Dobbiamo prendere le nostre croci Temos que pegar a nossa cruz. e ci sono le croci che stiamo dando una mano al proprio Signore. E há cruzes que nós estamos dando uma mão ao próprio Jesus. Amen. Amém, irmãos? Ci sono delle croci che tu non c'entri nulla. Tem cruzes que nós não temos nada a ver com isso. Ma Gesù ha detto: dammi una mano. Mas Jesus diz, me dê uma mão. È quello che ha fatto Cirineo. É aquilo que fez Sirineu. Perciò che io vi dico, fratelli, dobbiamo valutare il nostro sacrificio. Por isso que, irmãos, que eu lhes digo que devemos avaliar o nosso sacrifício. Quante volte abbiamo deciso di portare una croce sulle spalle? Quantas vezes decidimos levar uma cruz sobre os nossos ombros? Perché il proprio Signore Gesù ha detto così: Porque o próprio Jesus disse assim, se qualcuno vuole essere il mio discepolo, se algum quer ser o meu discípulo, deve negare a se stesso. deve se negar a si mesmo. Amen. Amém, irmãos? Negare a se stesso. Negar a si mesmo. Imparare a dire no a se Aprender, stesso. aprender a dizer não a si mesmo. Sei capace? Vocês são capazes? Quante volte tu ti sei piegato Quantas vezes nos inclinamos e hai fatto come Cirineo? e fazemos como Sirineu? Lascia che porto io la croce. Deixe que eu levo a cruz. Amen. Amém, irmãos? Potete capire, carissimi. Podem entender, irmãos? Quante volte Quantas vezes io vedo le persone eu vejo pessoas che davanti a difficoltà degli altri que diante da dificuldade dos outros non vogliono muoversi per nulla. não querem se mover para nada. Cosa sta succedendo, O carissimi? que está acontecendo, irmãos? Noi saremo valutati da Dio Nós seremos avaliados por Deus per il nostro sacrificio anche. pelo nosso sacrifício também. Romani capitolo 12, Romano capítulo 12, la Bibbia dice così: fratelli, a Bíblia diz assim, irmãos, vi prego di appresentarvi il vostro corpo peço para que apresente os vossos corpos come un sacrificio vivo a Dio. como sacrifício vivo a Deus. Potete capire cosa intendo? Pode entender, irmãos? Dobbiamo valutare il nostro sacrificio. Devemos avaliar o nosso sacrifício. Valutiamo il nostro sacrificio per il tempo che siamo disponibili. Avaliamos o nosso sacrifício pelo tempo que temos disponíveis. Una cosa che mi piace qua di mercoledì Uma coisa que eu gosto muito nas quartas-feiras è che quando noi siamo qui nello studio della parola, é que quando estamos aqui no estudo da palavra, noi ci dimentichiamo del tempo. nós nos esquecemos do tempo. Chi ricorda del tempo è il pastore. O único que lembra do tempo é o pastor. Ma se lasciamo noi andiamo fino a mezzanotte perché è bello essere nella presenza di Dio, è vero o no? Mas se deixar, chegamos até meia-noite porque é esplêndido estar na presença de Deus. E questo non è anche un sacrificio, E isso não é um sacrifício. perché il sacrificio quando nasce nel cuore Porque o sacrifício, quando nasce no coração, non si diventa pesante, fratelli. não se torna pesado. Amen. Amen. Quando tu non hai una cosa al cuore, Quando você não tem alguma coisa no coração, tutto ciò che farai sarà pesante. tudo que você quer fazer será pesado. Ma quando tu hai nel cuore il desiderio e l'amore,
Mas quando você tem no coração o desejo do amor, può essere il sacrificio più enorme, pode ser o maior sacrifício. ma io ti dico una cosa, tu lo farai volentieri, Mas eu lhes digo, você fará com voluntariedade. perché il sacrificio deve nascere nel cuore. Porque o sacrifício deve nascer no coração. Amen. Amém, irmãos? Perciò che Paolo scrisse ai Corinzi, Por isso que Paulo escreveu aos Coríntios, nella prima lettera, nel capitolo 13 anche, na primeira carta, no capítulo 1, che lui fa una descrizione dell'amore. que ele faz uma descrição do amor. Lui dice così: anche se io parlassi le lingue degli angeli e degli uomini, E ele diz assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos, anche se offrissi il mio corpo per essere bruciato, ainda que eu oferecesse meu corpo para ser queimado, anche se offrissi la mia vita in sacrificio, ainda que eu oferecesse minha vida em sacrifício, sicuramente seguramente, senza amore sem amor, io non sarò nulla. eu não seria nada. Amen. Amém, irmãos? Quanto tempo, quanto tu sei disponibile a sacrificare? Quanto você está disponível a ser sacrificado? Quanto tu sei disponibile a sacrificare il tuo tempo? Quanto você está disponível para sacrificar o seu tempo? Avete visto che noi abbiamo un problema col tempo? Nós temos sempre um problema com o tempo. Vi dico dalla mia esperienza. Lhe digo da minha experiência própria. Io prendo un bicchiere di latte, Eu pego um copo de leite, lo metto lì su microonde coloco no micro-ondas e metto 30 secondi. e coloco lá 30 segundos. Sembra mezz'ora. Parece que é meia hora. È vero o no? Non so se avete questa Na esperienza. verdade, não, irmãos. 30 secondi 30 segundos. e tu sei lì. Intermináveis. Non finisci. Não acaba. 30 secondi. 30 segundos. Quando parliamo con le persone Quando falamos com pessoas e le persone cominciano a parlare e as pessoas começam a falar e noi cominciamo così, è vero. e começamos a dizer, E volemos escapar via. É verdade, queremos sair fora. Vogliamo dire smettila. Queremos dizer, para. Come voi volete dire a me adesso, è vero o no? Como vocês querem dizer para mim agora? Perché abbiamo un problema col tempo. Que temos um problema com o tempo. Ma io ti dico una cosa. Mas eu lhes digo uma coisa. Dobbiamo ricordare Devemos recordar che noi siamo stati chiamati que nós somos chamados all'eternità para a eternidade. e là non c'è tempo. E lá não haverá tempo. Cominci a abituarti adesso. Comece a se habituar com isso agora. Amen. Quanto tu sei disponibile Quanto você está disponível a sacrificare il tuo tempo a sacrificar o seu tempo per aiutare quelli che hanno bisogno? para ajudar aqueles que têm necessidades? Amen, fratelli. Questa è una valutazione che dobbiamo fare. Essa é uma avaliação que devemos fazer. Esaminatevi a voi stessi. Examine-se a vós mesmos. Provatevi a voi stessi. Prove-se a vocês mesmos. Se rimanete nella fede. Se permanecem na fé. Provate a voi stessi. Provem-se a si mesmos. Se tu continui ad amare le persone. Vocês continuam a amar as pessoas. Esamini a te stesso. Examine-se a vocês mesmos. Se tu sei disponibile per sacrificarti. Se vocês são disponíveis para sacrificar. Perché quando io leggo la storia della Chiesa E quando eu leio a história da igreja e vedo quelle persone e vejo aquelas pessoas che c'erano i figli que tinham filhos che erano mangiati dai leoni que eram comidos por leões e loro non rinnegavano il nome di Gesù, e eles não os negavam em nome de Jesus. io mi vergogno E eu me envergonho con il cristianesimo che abbiamo oggi. com o cristianismo que temos hoje. Valuti la tua vita. Avalie sua vida. Mettiamoci in piedi. Coloquemos-nos em pés, irmãos.